Saiu aqui, ó, a matéria no Wall Street... Não, New York Times. Saiu aqui no New York Times. Essa matéria saiu sábado, se eu não tô enganado. O filme estreia sexta-feira nos Estados Unidos. Então aqui falando, ó, no geral, eles estão falando aqui sobre a média de venda de ingresso de ano a ano, nessa época na época do verão americano, obviamente, mas que o Supergirl estreou com bilheteria de 38 milhões no final de semana. E isso é mais baixo que, tipo, Madame Teia, não é? Mais baixo do que The Marvels, ó. Aí ele fala aqui, ó, é um pássaro, é um avião, é um Aí ele faz uma brincadeira com thud, né? Que é tipo, que é quase que tá vendo uma bosta do céu. Ele tá falando, ó, isso aqui é um setback. Como é que seria setback em português? Isso aqui é quase uma barreira pra Warner Bros. E a divisão da DC Studios agora é liderada pelo James Gunn e pelo Peter Safran. Filme que custou 170 milhões de dólares, vai faturar só 38 milhões de quinta-feira até o domingo, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, América do Norte. E isso aqui, ó, a primeira previsão era de 50 milhões, o que já era algo considerado decepcionante. Porque tem muito isso também, né? Os caras hoje, eles já sabem exatamente quanto que o filme vai fazer. A estreia do filme é só um detalhe, porque os caras já têm a projeção de quanto vai vender pela pré-venda, e aí ele faz um cálculo, né, baseado pré-venda, mais as pessoas que não fizeram na pré-venda, aí ele tá fazendo uma atualização de métrica online do que as pessoas estão falando, saiu um novo trailer, será que, né, tô dando um exemplo aqui besta, né, mas os caras vão ter, por exemplo, você pode entrar no Google Trends, uma ferramenta com o Google Trends vai mostrar algo, coisa desse tipo, né? Mas você poderia... Obviamente, os caras vão ter ferramentas mais aprimoradas a respeito disso, né? Então ele vai buscando quais termos, em quais regiões, entendeu? Quais países, ó, quais termos que a galera tá buscando. Perguntas relacionadas ao próprio Supergirl. Então você pode entender até que, né, os caras estão procurando sobre Emma Darcy tem a ver a respeito do Supergirl, porque você tá falando da Emilia Alcock, que veio do caso do Dragão, né? Então você tem um pouco a ver. Cadê o texto? Volta pra cá. Então... Os caras já meio que sabem tudo. E isso é que é o decepcionante, porque... Ou melhor, eu vou chegar lá. Olha aqui, ó. Você já teve... O Supergirl recebeu também uma avaliação B-, né? B negativo. E isso pelo CinemaScore. O CinemaScore é uma pesquisa que os caras fazem na saída de cinema de certas sessões. E eles fazem certas perguntas ali pro público pra entender o termômetro, o que a galera tá achando do filme. E, cara, a produção inteira de um filme passa por esse tipo de teste, né? Você tem os test screenings, que é... Você tem cortes diferentes do filme, e eles vão apresentar para certos demográficos, e aí vai perguntar o que achou a respeito do vilão, esse aspecto do filme, ou é aquele coadjuvante, e aí... Tudo para você fazer uma ciência na arte, basicamente, né? E aí que vem a declaração do Peter Safran, né? Que é o CEO, né, co-chefe lá da DC Studios junto com o James Gunn, eles já trabalham juntos há maior tempão. E detalhe, o Peter Safran não é novo, ele já tava no DC antes, tá? Quando ainda era as várias lideranças da DC na Warner, ele mesmo produziu Aquaman, o Aves de Rapina, o Esquadrão Suicida do James Gunn e tal. Ele fala que, embora Supergirl ele não atingiu as nossas expectativas de bilheteria, é só um pequeno elemento de, né, um plano muito maior a longo prazo para a DC, que a gente ainda está muito confiante, disse aí o Peter Safran por telefone. O interessante disso aqui é que, eu tô falando, no final de semana de estreia, você já tem numa matéria no jornal de grande circulação os próprios autores já falando mal do filme. Já falando que, tipo, pô, isso aqui é meio bosta. Então, assim, não dá nem chance desses filmes crescerem, sabe? O que é muito interessante, porque esse ano a gente teve, principalmente os filmes de youtubers, o Backrooms e o Obsessão, que foram filmes que foram crescendo no boca a boca, semana após semana. Enquanto esses filmes de grandes estúdios, se na primeiro final de semana ali não foi aquele tiro de canhão, acabou. Fiasco, já tá todo mundo choramingando, todo mundo decepcionando, todo mundo fazendo marcha fúnebre pra esses filmes. E eu acho isso é foda, né? Eu entendo que é o business, né? E tem custo pra esses filmes estarem ali nos cinemas e tal, né? E os próprios cinemas não vão querer ficar ali botando filme que ninguém tá indo pra ver, porque o cinema tem um custo de operação e tal. E aí tá falando o seguinte, a Hollywood tem testado, né? O que né? Peraí. Hollywood has been having its best summer at the box office since... Ou seja, o Hollywood tem tido o melhor verão
na bilheteria desde a pandemia, né? Onde alterou permanentemente o hábito de consumo das pessoas, né? Então aqui, and the broader recovery continue over the weekend even as Supergirl falter. Ou seja, o cinema, as pessoas estão indo mais ao cinema, mesmo que você tenha um fracasso como Supergirl. Então você já mata um pouco essa ideia de que as pessoas não querem ver o filme. As pessoas querem ver filme. As pessoas querem ver filme. Entendeu? Mas você teve, por exemplo, Toy Story 5, né? Como ele fala aqui, que fez uma boa bilheteria, tá indo bem no cinema. O próprio Obsessão, como a gente já falou aqui também. Teve até a estreia do novo Jackass, né? Mas que, obviamente, foi um filme que fez pouco dinheiro, mas que custa nada pra fazer. Até porque ele é uma colagem ele tem coisas novas, mas tem muita coisa dos filmes anteriores também, né? Então a produção dele foi bem barata. Mas olha, o interessante desse texto aqui, eles falando o seguinte, ó. Eles estão falando sobre a questão do Super-Homem ano passado, né? Que vendeu, né, teve em torno de 620 milhões de bilheteria global, o que é muito baixo para filme de herói, assim, se você comparar com antes de pandemia, né? Ou mesmo durante a pandemia, com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, The Batman, entendeu? Esses filmes que fizeram muito dinheiro, mesmo na pandemia, né? Ou até acho mesmo o Doutor Estranho fez uma grana boa. O Doutor Estranho fez mais que o Super-Homem até. A questão é que você vê uma parte aqui, olha aqui, ó. Audience have become much more selective about superhero movies since the genre's heyday in the 2000s. Ou seja, né, o público tem ficado mais seletivo sobre filme de super-herói desde o auge lá em 2010, ou seja, até basicamente Endgame, né, 2019. Em 2022, Adão Negro com The Rock, né, foi lançado aqui, estreou com 67 milhões de dólares no primeiro final de semana. Ou seja, o dobro, né, basicamente, do Supergirl, né. E aqui, ó, Morbius, 39 milhões de lançamento. Então você vê que mesmo assim esses filmes fizeram mais grana do que o Supergirl. Olha só. Still, box office analysis and analysts on Sunday noted an uncomfortable truth. Female-led superhero movies have been rejected almost uniformly over the past 5 years or so. Ou seja, analistas no domingo, eles estão vendo uma verdade inconveniente. Que filmes de super-herói com, né, mulheres na liderança geralmente são rejeitados pelos públicos, né? Há mais de 5 anos já estão vendo essa tendência, né? Então ele fala aqui, antes mesmo do lançamento, Supergirl virou, né? Virou alvo, né? Virou aquele costumeiro alvo que a gente vê no discurso online com os fanboys atacando a Millie Alcock, né? Ela ser Supergirl e pela aparência dela. E eu vi pouquíssimo, eu não tô estando em rede social, e eu vi isso. Eu vi os caras falando que a garota é feia, posts falando que ela era feia, muita gente louvando agora a Supergirl da Sasha Cale, né, que era, nossa, crushzão demais naquele filme. Mas na época todo mundo odiou, né? O que fizeram de deboche disso aqui... Não, peraí, pô. Ela é muito gatinha, né? Meu Deus do céu. Eu tô acertando esse microfone e vai começar a fazer ruído. É muito gata. Meu Deus do céu. Eu vou falar, hein, cara. Talvez, né, vocês daqui não saibam, mas eu não faço parte aí do coro que fala mal do filme do Flash, tá? Não acho o filme do Flash esse lixo aí que o pessoal gosta de pintar, não, tá? Não... Mas enfim, agora essa é a linda maravilhosa. Essa é a linda maravilhosa e a Millie Alcock é merda. Millie Alcock é merda. E eles falam aqui, ó. E um detalhe importante, né? Embora muita gente falou mal do filme, a maioria, todo mundo tá elogiando a performance dela, né? Então aqui, audience turned on female superheroes during the pandemic, ou seja, né, o público começou a rejeitar os filmes liderados por heroínas durante a pandemia. Antes até, né, porque você teve o Capitã Marvel antes da pandemia, que fez bilhão, né, em 2018, né. Então, a Supergirl tá sendo lançada num ambiente mais hostil, né, digamos assim. Isso aqui, esse tal de David A. Gross, que eu não sei quem é, tem uma newsletter dele. E aí compara o Supergirl com Madame Teia, que fez só 15 milhões, né, na abertura em 2024, e o The Marvels, 46 milhões em 2023, e o The Marvels estava sendo pintado como o maior, né, desastre ever, né.
Enfim, eles estão falando aqui que, até aqui, ó, embora isso seja aqui um obstáculo, isso não necessariamente interfere na estratégia maior dos dois, do James Gunn e do Peter Safran, né? Ele vai ter o filme do Clayface, que estreia em outubro, e ano que vem você tem Homem da Manhã, né? Que é a sequência do Super-Homem. E eles até trazem aqui nessa matéria que é interessante, né? Lembrando do Pinguim, que foi um sucesso na HBO e uma baita série. Creature Commandos, né? Comando das Criaturas, que eu gosto, não amo, mas gosto, e também já vai ter uma segunda temporada. E os Lanternas, que também estreiam em agosto. A questão é o seguinte. Olha, sinto muito você, fã da DC, cara, mas vocês estão na merda. Me desculpa. Fã da DC tá na merda já não é de hoje. Fã da DC tá na merda há mais de década. Há mais de década. Quantas vezes eu falei isso aqui na internet e fui massacrado por eles, sendo que eu tava sendo só observando, como eu sempre falo. Minha função é, eu só tô observando a cena e tô aqui comunicando pra vocês. E os caras, né? Porra, Ricardo é fanboy, não gosta da DC, não, mas o fã da DC tá comendo mal desde sempre. Isso desde nos 2010, com toda aquela bagunça, né? Toda aquela bagunça envolvendo, né, você tinha... Agora eu tô esquecendo os nomes dos caras. Tinha o Walter Hamada por trás do DC Studios, aí depois trocou por Geoff Jones, aí depois era Zack Snyder no começo. Aí aquela loucura com Adão Negro, aquela coisa, a hierarquia da DC vai ser mudada pra sempre, aquela coisa patética, vexatória, envolvendo Henry Cavill, chamando o cara, desrespeitando os outros. Aí você tem... Mulher Maravilha faz um sucesso em 2017, aí o segundo filme é uma desgraça, cara. É uma coisa assim inexplicável. Como é que um filme tem qualidades e o segundo basicamente é desprovido de, né? E aí os caras tentam replicar o negócio da Marvel. Tentaram com o Joss Whedon, quando ele, né, pra tentar cortar lá o Liga da Justiça e fazer um outro filme. Depois, e agora trazendo James Gunn quando ele foi demitido pela Marvel por ser cancelado, por ter feito, né, por terem descoberto memes e piadas e coisas que ele postou há mais de 10 anos atrás, e aí ele teve toda a treta de ser demitido pela Marvel e pela Disney, vai ter Guardiões da Galáxia 3 ou não sei o que, ele foi fazer o Esquadrão Suicida e pum, lá no Esquadrão Suicida virou ele virar o chefe da DC e comandar essa coisa toda. E a gente tá vendo um universo que ainda não se provou, na verdade. Discordo de você, Ricardo. James Gunn hoje trouxe preocupações relevantes. Os filmes só vão ser feitos pós-roteiro, mais liberdade dos roteiristas e diretores. Sem pressa, sem apelação. Começar simples. Pedro, não, você tem razão, mas essa é a grande parada que zoam o James Gunn. Porque ele fala que essa coisa, é o roteiro primeiro. E aí você tem as produções e as histórias, né? Tanto que não são tão boas. Tanto que falaram que esse é o problema do Supergirl, que ele parece uma coisa reciclada de Marvel, e a história... Isso você vê pelos trailers. Dá pra pegar pelo trailer você sente todo esse clima na Supergirl. Não é não? Ih, saiu o trailer do Visions aqui agora? Acabou de aparecer aqui, ó. Novo Vision, Supergirl trailer. Vamos lá. Pô. Não dá, né? E esse aqui é o outro, né? Cadê o último? Teve o último. Esse é o trailer oficial, 3 meses. Não, whatever, vai. Pra provar o ponto aqui. Pô, isso aqui é Guardiões da Galáxia, né, turma? Isso aqui é completamente Guardiões da Galáxia, não tem nem o que negar, né? A ação e tudo mais. A grande questão, esse papo do roteiro primeiro, que a gente tá falando, é o seguinte, gente. Eu acho que isso foi um pouco mal interpretado do que o James Gunn falou. Esse negócio de roteiro primeiro. Acho que o que ele quis dizer é que muitos desses filmes, eles entram em produção. Ou seja, o que é um filme entrar em produção? É a galera começar a levantar os fundos pro filme, né? Ou melhor, a produção é quando o filme começa a ser filmado mesmo. Entendeu? Quando os caras começam a realmente filmar o filme. Muitos filmes que a gente vê, muitos desses heróis, muitos da Marvel, eles começam as filmagens sem o roteiro estar finalizado, sem os caras ainda estarem com uma versão do roteiro que tá, esse aqui tá maneiro, entendeu? Vambora.
Porque você tem aquele toque de caixa, né? A produção tem que rolar e tal, tem que ir, então não dá pra ficar de muita ladainha, né? E isso, acho que foi isso que ele quis dizer. É isso que ele quis dizer. De isso que é o roteiro primeiro. Entendeu? Não quer dizer que... Porque assim, o roteiro é uma coisa, o filme finalizado é outra coisa, entendeu? O filme ele é reescrito quando ele tá sendo gravado, depois ele é reescrito quando ele tá sendo editado. O filme é reescrito várias vezes. Então, uma coisa pô, olha isso aqui, cara. Isso aqui é horrível. Olha o visual disso aqui, cara. Porra. Isso aqui é muito feio, né? As pessoas já não... Cara, desculpa. Ninguém mais aguenta esse visual de coisas, esse tipo de ação. A gente já viu muito. A gente já viu muito disso aqui. O que tem de novo nisso aqui, cara? O que tem de novo nisso aqui pra eu estar assistindo? Tá ligado? Eu tava vendo um review, não lembrei, não sei nem de onde foi, falando que até os efeitos do filme não tão legais, cara. Tá mal feito. O CGI, tá mal feito do filme. Então, assim, Só que, obviamente, o pessoal tá debochando dele porque... E com razão. Ué, você não é o senhor roteiro? Né? Só que esse roteiro aqui desse filme, que tem muita gente que tá pegando em cima também. Esse roteiro é dirigido pela Ana Nogueira, que não tem crédito nenhum escrevendo filme. Porra. É foda, né? O diretor mesmo, o Giuseppe, né? O Giuseppe... Como é que é o nome dele? É o diretor do filme que ele dirigiu. O Aitone, pô. Aitone é um filme legal. O Aitone é um filme legal. Eu acho maneiro. O problema talvez é porque o James Gunn é um bom diretor, mas será que ele é um bom produtor? Tudo tem a cara dele, um pastiche de um pastiche. Mesmo problema da Ari Snyder, tudo tem a cara dele. Concordo. Eu acho que esse é um problema também. Eu acho que você saber fazer um filme legal de super-herói não quer dizer que você sabe gerenciar o universo como produtor, que tipo de projeto vai ser anunciado e qual vai ser essa ordem de lançamento, como você estrutura esse universo. O James Gunn, na época que eles fizeram aquele anúncio do DCU era, não, isso aqui é a primeira fase, Gods and Monsters, não sei o quê, mas isso não significa absolutamente nada. Eu já vi entrevista com ele, que muitas das coisas ali anunciadas não estavam bem resolvidas. O próprio filme do Authority, que ele anunciou, ele falando que a gente não conseguiu descobrir como fazer esse filme funcionar. Então por que se anunciou, cara? Porque isso é o problema Disney. Isso é o problema Disney com Star Wars, anunciar coisa e a coisa não ir lugar nenhum, entendeu? James Gunn é um mais do mesmo. Tudo que ele faz é um Guardiões da Galáxia Esquadrão Suicida. Eu também concordo. Tu viu que o Comando das Criaturas? A série é legal. O que me decepciona é quando ela vira James Gunn. Todo mundo... Não existe vilão. Todo mundo é amiguinho. Todo mundo tem um trauma. Todo mundo tem não sei o quê. Sabe? Ela ainda tá na Mulher Maravilha, Ana Nogueira? Tem muita tela verde ridícula nesse filme. Tá maluco? Todas as cenas da Ruth são muito feias. Pois é, pô. Aí, por que a pessoa vai pro cinema ver um negócio desse? Eu acho que é assim que você resolve filme de herói. Fazer um filme primeiro. Antes de tudo, é fazer um filme. Acho que esse negócio de universo, tá todo mundo cansado disso, de lore. Tá todo mundo cansado de lore. Quem aguenta lore? Então, cara, eu acho que assim, você que é fã da DC, sinto muito. Saiba que... eu sei que muita gente não é fã, né? Você hoje em dia... Obviamente, a gente tem... Caraca, a gente tem divisão em absolutamente tudo e também divisão dentro de quem é fã da DC, né? Porque você vai ter o fã do Snyder que não quer saber, não quer ouvir falar de James Gunn. Eu acho o Superman dele legal, mas só isso, não me dá vontade de ver mais nada, entendeu? E eu acho que é isso, eu acho que só o fato de estar dentro de um universo não é fator suficiente pra fazer ninguém mais acompanhar filme. Porque parece que você tá fazendo dever de casa e não assistindo um filme. Quando a Marvel tava conectando tudo, era legal porque era novo isso. Porque a gente nunca tinha visto isso antes. Quando I was there, Gandalf. Desde o começo do MCU, você ter o Samuel Jackson no final do Homem de Ferro e depois o Homem de Ferro aparecer no filme do Hulk, e aí você ter o Samuel Jackson de novo no filme do Capitão América, você ter o Agente Coulson que apareceu no Homem de Ferro 2, ele fala que ele vai fazer um negócio no Novo México, e aí você tem ele no Thor. Isso era tudo novidade, e aí
Eu lembro quando eu saí da sessão do Capitão América, primeiro Vingador, e eles exibiram o trailer do Vingadores, né, que ia estrear no ano seguinte. E foi muito legal ver só os atores na mesma cena, né? Os atores que a gente viu, porque isso era muito novo. E aí, obviamente, com o tempo, né, teve a saga do infinito, aquela coisa toda, o interesse das pessoas foi construído ainda em cima disso. Né? Você já não tem mais o fator novidade da conexão, mas você tem o fator da história rolando e esse movimento cultural onde tá todo mundo meio que acompanhando uma parada e você quer acompanhar também, pra não ficar de fora. É as pessoas que vão assistir jogo da Copa não ligando muito pra futebol, mas porque tem que fazer parte da festa. É todo mundo assistindo Game of Thrones mesmo não ligando muito pra Game of Thrones, entendeu? Então, isso não é mais convencimento pra ninguém. Ano que vem a gente vai ver o Homem do Amanhã, né? Super-Homem novo. E beleza, a gente sabe que ele vai ser uma continuação do outro Super-Homem. O Lex e o Superman vão se unir. Isso por si só já não é novidade pra ninguém. A gente já viu muitos filmes onde os vilões inimigos se juntam depois pra resolver uma missão. Bilhões e zilhões de filmes já fizeram isso. A gente teve, inclusive, uma grande tendência disso na época de 2016, 2017, com Guerra Civil, Batman vs Superman, Velozes e Furiosos 8. Até Transformers fez isso. Um monte de filme fez essa mesma parada. De todo mundo se unir. E aí, ele vai botar lá no Super-Homem, vai aparecer o Frank Grillo, que ele vai falar do que aconteceu no Peacemaker, porque ele tinha um negócio lá do bagulho temporal do Peacemaker, que um monte de gente não viu. Aí ele vai trazer... vai ter o cara da série do Lanternas Verdes, que vai sair esse ano. O Aaron Pierre, se eu não tô enganado, ele vai estar no ano que vem no Super-Homem. Saca? Eu acho que é repetir. Eu acho que o DCU tá fazendo é tentar replicar o que a Marvel fez há 10 anos atrás. Eles não estão, de fato, fazendo um bagulho novo. E não tem como fazer. Não tem como fazer, porque se eles não fizerem, se o James Gunn não fizer isso, ele é demitido, porque é o que o acionista quer, saca? Então, a gente tem outro fator nessa história toda, que é o fator compra da Warner. A Warner vai ser comprada pela Paramount, o Congresso americano lá, ninguém criou nenhuma objeção, tava todo mundo, atores mandaram cartas, isso é uma coisa terrível pra indústria, você vai ter menos competitividade você vai ter menos competitividade e muita gente vai perder emprego, não adiantou de nada. Os Larry Ellison e o David Ellison, magnata, cheiram o rabo do Trump. E tu acha que o Trump não ia deixar isso acontecer? Porque eles estão tudo conectados. Com a compra a Paramount comprando a Warner, eles estão comprando canais de TV também. Isso é um aparelhamento da mídia, aparelhamento de meios de comunicação. Isso é um aparelhamento, tá? Então, vai acontecer essa compra. E o que acontece num ambiente que é Congresso, beleza mesmo, mas foda-se. 100%. Falou, a gente não viu nada de kit de objeção, não. Beleza. E aí o que vai acontecer? Tu acha que o David Ellison vai chegar e assim... vamos continuar com o projeto do Zaslav da DC. Porque isso é um mundo motivado por ego. Então, porque se o DC der sucesso, não é a minha decisão, David Ellison. É a decisão do Zaslav, entendeu? Ele que tomou essa decisão. Não fui eu que tomei essa decisão. Então, mesmo que pode estar dando até um pouquinho certo, como o DCU não tá dando certo. O DCU tá ok. Bem ok. Tá no sinal amarelo. Entendeu? Não é tipo Marvel na sua aurora. É bem no sabe? Então não tem nada garantido de chegar e falar, valeu galera, James Gunn, grande abraço pra você, a gente vai trazer uma nova galera aqui pra repensar o DCU e vamos começar essa história toda de novo. E é isso. Eu não sei onde é que eu vi isso, não vou conseguir achar, mas que como é que era? Foi o James Gunn 6, David Ellison Positive. Eu vi que é isso. Que acho que foi um deles que falou que... Aqui, ó. Não, eu queria achar uma notícia. Aqui, ó. Está falando que eles se encontraram. David Ellison encontrou com... Caraca, maluco.
David Ellison encontrou com James Gunn e Peter Safran e ele está bem aberto para o que estamos fazendo. Você acredita, gente? Você acredita? Você acredita que isso é verdade que está acontecendo? Eu não acredito. Eu não acredito. Isso aqui é igual quando a Netflix queria comprar a Warner, eles estavam falando assim, não, mas a Netflix não faz lançamento dos filmes no cinema, vocês são contra o cinema. Aí o Ted Sarandos, não, a gente ama o cinema, Aí agora que eles não vão mais comprar a Warner, aqui ó, pau no cu do lançamento do cinema, pau no cu. Embora eu tava vendo o Brad Bird, que vai lançar o Ray Gun, que é essa nova animação dele, ele falando como tava tentando para que o filme seja lançado no cinema e talvez não vai rolar. Tá aí, ó, Ray Gun, vai ser na Netflix. Então, assim, conversa fiada. Minha pergunta é, pra você não sobrou nada, fã da DC, me desculpa, pode ficar triste mesmo. Cara, se você vai ter que se relegar à animação, tem aí o Batman Cape Crusader, né, da Prime Video, eu não assisti, mas dá uma olhada aí. Ó, mesmo papinho que a Xbox deu quando estavam querendo barrar a compra da Activision Blizzard. Sempre, cara, esses caras, se isso não tá no papel, tu acha que assim o cara fala, não, mas peraí, você falou isso. Ele fala, tá, beleza, dane-se. Leva pra justiça. Se isso não tá assinado, não tem uma cláusula, nada nesse universo, nada é garantido. Então, tipo assim, esse cara que chegar e ele é todo metido a ser esse cara tentou ser ator, né, esse David Ellison, né? Ele tentou ser ator. Ele é todo metido a criativo, que é a pior coisa do mundo que você tem, que são esses executivos, esses caras que só sabem olhar número e planilha e reporte, querendo dizer que sabe dar conta de cinema. Pior, esses caras, tudo isso aqui, entendeu? E é metido a criativo, não, eu que sei. Então, volto a dizer, mesmo que o James Gunn fale, não, a gente vai aprovar o roteiro em primeiro lugar, até o filme ficar pronto, meu amigo, porque o filme vai passar por, como eu falei, não só o processo natural de feitura que já reescreve ele, desde filmar e editar e tudo mais, aí ele passa por esses executivos, tudo tem que olhar o filme e palpitar no filme, e vai mexer no filme. Depois vai fazer um monte de teste, porque eles não querem lançar esse filme ser um fracasso. Então, irmão, esquece, sabe? Mesmo que o filme seja bom no roteiro, até o filme ser lançado ele já é um Frankenstein, sabe? E principalmente num estúdio e uma galera que adora mexer em coisas, né? Mexer em tudo. É isso aqui, cara. Eu acho que já era esse DCU. Tudo vai depender. Aí é que tá. O Superman, o primeiro, que saiu ano passado, ele já saiu com aquela pressão de que ele tinha que dar certo, lembra? O Superman tem que dar certo. O Homem do Amanhã, ele vai ter uma pressão maior ainda, o que é uma loucura. Ele vai ter uma pressão maior ainda de dar resultado. Ele vai ter que ser um estouro, assim. Talvez ele vai ter que fazer... Se ele fizer o mesmo dinheiro do Super-Homem, já não vai ser legal. Ele vai ter que fazer mais grana, entendeu? E isso, sim, eu tô considerando que Lanternas foi legal, a galera curtiu, que eu acho que não é isso que vai acontecer. Não levo... Eu quero ver, eu tô curioso pra essa série do Lanternas, mas eu não acho que vai ser estouro, não me parece. Ela vai estrear logo depois de Casa do Dragão. Vamos ver, posso estar errado. Homem de Barro, Cara de Barro, parece maneiro o trailer, mas isso até pra, né, justificar. Então, cara, pressão redobrada, é isso aí mesmo, pressão redobrada. Eu acho que... Ó, tem Matt Reeves, Ricardão, deixa a gente ser feliz. Não, então, mas o Batman do Matt Reeves é uma coisa completamente à parte, cara. E olha quanto tempo demorou pra sair esse filme. Tu acha que ele vai conseguir fazer uma trilogia, o Matt Reeves, do Batman? Se ele conseguir, beleza, eu sou muito fã. Mas eu tô só explicando assim, quanto filmes da DC, a galera que quer ver o universo compartilhado, a galera que é fã... Não eu não me incluo nesse grupo, eu já tô cansado de universo compartilhado. Tô falando pra você que quer o DCU. Eu acho que esquece, acho que você vai morrer de fome aí. Você vai morrer de fome. Acho que o melhor parâmetro atual para filmes de heróis, melhor pegada e tal, é o que a Marvel tem feito com o X-Men 97. Não, eu acho o X-Men 97, tô achando excelente. Falei aqui no começo da live, segunda temporada tá legal, esses 2 episódios. Mas é desenho, é outra parada. Eles precisam de filme, entendeu? Precisa de filme, grandes bilheterias, galera encher. Mas eu não sei se
se o consumo da galera ainda é isso, entendeu? Esses filmes espetáculo, grandes efeitos especiais, Vingadores Ultimato. Cara, vai ser muito curioso a gente acompanhar o desenvolvimento disso nesse ano aqui. Principalmente com o que vai acontecer com o Doomsday. O que será que vai acontecer com o Doomsday? Então, se o Doomsday der grana e for sucesso e mostrar que as pessoas ainda estão interessadas nesse tipo de cinema, aí talvez. Eu tenho minhas dúvidas. Ou melhor, a gente tem um Homem-Aranha, né? A gente tem um Homem-Aranha agora. O que vai... Sabe o que talvez vai ter que ser? Que é outra questão também. Esses filmes você vai ter que confiar mais nos heróis principais, entendeu? A Marvel vai ter que correr pra lançar um filme do X-Men. Tanto que o X-Men tá no Doomsday, né? Tá trazendo o X-Men todo da Fox, né? Que tem o fator nostalgia que você cria. O fator do familiar. O Deadpool Wolverine fez um sucesso absurdo. Então, e aí o Homem-Aranha, que é um herói, pô, super conhecido. Aí os caras me veem, depois de Super-Homem, no ano seguinte lançar o filme da Supergirl, porra, me parece muita falta de criatividade, cara. Muita falta de criatividade. E quando eles anunciaram esse filme, me pareceu algo mais diferente, assim, quando ele mostrou essas imagens lá do quadrinho, uma coisa de ficção científica, uma parada mais louca, assim, sabe? Meio Projeto Hail Mary, meio Ad Astra, assim, meio Interstellar na questão do visual e tal. E eu não vi nada no trailer que dizia isso pra mim. Absolutamente nada. Absolutamente nada.